mulher, né, voltada mais para o interior, para o lar, era mais sensível, desenvolvia nas, vamos chamar, das pequenas artes que faziam dentro de casa, né, assim. E essa divisão deixava, na verdade, os dois, como pessoa, bastante amputados, porque o potencial humano, né, as questões arquetípicas, como você tinha, é igual para os dois, né? Então, é como se cada um, desempenhando bem o seu papel masculino ou feminino dentro dessa sociedade, tinha que deixar 50% dos seus potenciais subdesenvolvidos. E depois, o anseio de se realizar, de ter uma qualidade de vida pessoal, de ser feliz, de gostar da sua trajetória, de como eu construí a minha vida, um parceiro esperava do outro a felicidade. Eu quero, né, ele que me faça feliz, ou ela que me faça feliz. Isso é muito complicado, porque ninguém faz o outro feliz, né? A realização pessoal, ela é pessoal. Eu posso adorar ser muito bem tratada pelo meu parceiro, mas não é isso que vai me realizar pessoalmente, e vice-versa, né? Então, depois, com essa reivindicação, as mulheres foram à luta no sentido não só de trabalhar, mas de estudar, de mostrar que todo o potencial para a objetividade, para a racionalidade, para tudo aquilo que era característica masculina, né, podia ser desenvolvido igualmente. E os homens, quando tiveram que se haver com a criança, com o pequeno, como é que eu descubro que ele está chorando, o que ele tem, tiveram que desenvolver a sensibilidade, né? E a afetividade também brotou, e foi um ganho para todo mundo. Isso não torna homens e mulheres iguais, mas eu acho que estabelece relação mais simétrica. E acho que quanto mais isso se desenvolveu, você citou países desenvolvidos, Europa e tal, a simetria está maior nesse sentido, né? Porque as oportunidades dos dois desenvolverem vários dos seus aspectos, né, está colocada na prática. E uma das consequências para a criança, um benefício, né, é que ela também, quando convive com pais e mães inteligentes, pragmáticos, sensíveis, ela também aprende na socialização dela a não mais associar um tipo de sentimento a um gênero. Essa associação que nossa geração ainda faz e vai tentando descondicionar isso, a criança de hoje muito menos, né? Porque ela cresce com isso, né? Então tem ganhos em todos os níveis, mas o custo é muito alto também, porque essa transformação desestabilizou a família, desestabilizou papéis, as pessoas ficaram inseguras porque tiveram que desempenhar em áreas que não sabiam, né? Trouxe uma série de conflitos, e a transição é assim, é uma travessia. Agora, potencialmente, homens e mulheres são iguais? Potencialmente em que sentido? Né? Porque eu entendo o que você está dizendo, né? A possibilidade dos dois desenvolverem as duas coisas. Tanto a mulher, a objetividade, ser mais pragmática, ir estudar, etc. Que são questões sociais que eram diferentes, né? Que faziam diferença entre o homem e a mulher, entre o feminino e o masculino. Também já falamos que esse aspecto, né, tanto o aspecto feminino quanto o aspecto masculino, existe nos dois gêneros, todo ser humano tem esses aspectos. Porém, a possibilidade, ou como, é que é muito difícil pensar sem a cultura, né, sem o fator social, mas porque até não vira um complexo, continua ali no plano arquetípico, mas a possibilidade de desenvolvimento de características como essa, paternidade, maternidade, é igual? Cuidados com o filho, né? Não paternidade e maternidade. O potencial para ser um bom cuidador, se essa é a pergunta, é igual. Mas a maneira de vivenciar isso é completamente diferente. Por quê? Porque, a começar pelos corpos, se os corpos são diferentes, se os hormônios são diferentes, por que as emoções não vão ser diferentes? Emoções têm bases
químicas, hormonais. Nós somos um todo. Não dá para dizer que um vai ter linhas retas, outro vai ter linhas curvas, e que não vai fazer nenhuma diferença no pensamento. Nós somos um todo. Mas também não dá para concluir que então, e a gente vai estabelecer, homem pensa assim, sente assado. Né? Quer dizer, existe um conjunto muito dinâmico de fatores que se entrelaçam, né? Mas as vivências emocionais, elas são distintas, só que assim, você não consegue discernir o inato e o adquirido, né? O que já veio, o que é um traço seu, o que é um traço meu, o que é da mulher, o que é do homem, o que é fruto da educação familiar, o que tem a ver com valores da nossa cultura, o que foi condicionado. São tantos fatores, quimicamente, hormônio rolando, né? É muita diferença se entrelaçando para a gente discernir e falar, olha, isso é do homem, isso é da mulher. Agora, a gente sabe que se o hormônio é diferente, a emoção tem que acompanhar isso de alguma maneira. Tem não, acompanha, né? Porque se o nosso hormônio oscila ou muda durante o mês e a gente muda tanto, né? Claro. Não é possível. E muda de emoções mesmo, né? Essa brincadeira da TPM, etc. O problema na diferença é querer hierarquizar. Acho que o grande desafio do nosso momento é aprender a ganhar com a diferença. Se são diferentes, qual é melhor? Como se tivesse um mais adequado, um mais certo. Isso é um problema. E eu acho que a riqueza e o grande ganho que essas transformações estão trazendo é aprender a tirar proveito da diversidade. Então, quando, por exemplo, lá atrás você falou, o pai entra pouco, será que a mãe não deixa, tal, né? A gente tem uma expressão muito comum na nossa cultura, que é o pai ausente, né? O pai ausente, o pai ausente. Muitas vezes, agora eu tive a oportunidade de ouvir muitos homens na minha pesquisa, e eles falando como que eles tentam entrar, mas tudo que eles fazem é considerado errado e tal, né? Então, assim, e aí chega uma hora que eles desistem. Então parece que assim, às vezes o pai ausente é um pai expulso. E com essa frase eu não quero agora culpabilizar sempre a mulher, tal. Mas a gente precisa ver em que contexto, qual é a dinâmica que está gerando essa ausência, né? Esse afastamento. Muitas vezes é isso. Existe uma hierarquia. O homem foi tão poderoso em tantas coisas que na mulher, no lar existe o reinado da mulher. E ela sabe o que é melhor, como tem que ser feito. E se ele for ajudar, porque ele não é coparticipante, ele vai ajudar, vai ser do jeito dela, porque ela sabe qual é o jeito melhor. E ele não se realiza. Ele não se desenvolve com jeito próprio, com sensibilidade própria e tal. Então, olha, tem que fazer desta maneira. Eu acho que se a criança tem a oportunidade de ser cuidada pela mãe e pelo pai, ela mesma vai aprendendo o prazer e a diversidade dessas várias maneiras de se cuidar. E ela vai desenvolver a dela. Eu posso te dizer pessoalmente que quando os meus pais, eles cuidavam de mim de forma muito parceira, muito igualitária mesmo. Assim, eu lembro de diversas vezes, ou da minha mãe fazendo comida, ou do meu pai. Não é que eu lembro mais da minha mãe do que do meu pai. Não, eu tenho uma lembrança muito parecida dos dois. E a minha mãe conta que antes de eu nascer, o meu pai era o típico homem da época, aquele que saía, trabalhava o dia todo, voltava cansado, falava pouco. Eu não consigo nem imaginar, porque ele é uma pessoa tão afetiva, que eu não consigo imaginar ele nesse papel tão, né, típico do homem. E ela conta que depois que eu nasci, ele tomou também os cuidados muito para ele, né? Ele pegou também isso, e ela provavelmente deu espaço para que isso acontecesse, porque eu concordo plenamente com você. Eu vejo dezenas de mulheres não deixando com que o homem participe, ou reclamando. Então, você não troca a fralda direito, você não faz isso direito, porque a roupa que você... E o homem, claro, né, uma hora vai cansando desse, você não sabe fazer. Então faz você, né? Então faz você, né? Não sei fazer, então faz. Assim, tá bom, né? E eu não lembro
dessa divisão, e ao contrário, eu lembro dos meus pais muito afetivos, eu lembro de finais de semana com meu pai, enquanto minha mãe estava trabalhando, coisas, né, que minhas amigas até na escola ficavam assustadas, mas como assim, né, tua mãe tá trabalhando, teu pai te trouxe aqui no jogo de bola do colégio? Meu pai me trouxe no jogo de bola, várias vezes eu lembro de quebrar o dedo, meu pai me buscar na escola, me levar no hospital no meio do dia. Então os dois se encarregavam das funções. E minha mãe conta que ele se tornou uma pessoa muito mais afetiva depois que ele exerceu a paternidade. É interessante, né? Então parece que você está podendo observar dentro da sua casa mesmo essa transformação que eu estou tentando narrar de uma maneira mais coletiva, porque é uma oportunidade que muitas vezes o homem não tinha. E o potencial está ali, é só ser dado a oportunidade que ele se desenvolve, a sensibilidade, a afetividade, né? Quando o homem era, como diz aquela poesia, o homem atrás dos óculos, o homem sério atrás dos óculos e do bigode, o homem atrás do jornal, e a criançadinha ali, só mulher e criança se encostando, o homem que não sabia tocar, né? Pôr no colo, pegar, né? A gente pensa que ele está poupado, mas eu tendo a ver que ele está privado disso. Excluído, né? É muito triste essa situação, né? Aprendeu-se a entender que aquilo era um privilégio, mas eu acho que era uma punição, né? E hoje, na pesquisa que eu fiz com homens que estavam na época virando pai, ou porque a mulher estava grávida, virando pai pela primeira vez, ou porque estava no primeiro ano de vida do nenê, e então ele teve uma frase que foi muito interessante, não era uma pergunta que eu fazia, mas todos, ao longo do depoimento, todos falaram esta frase. Quando eu pergunto, no contexto das expectativas do modelo de pai que você teve, do que você quer ser, como é que você quer ser, né? Era colocado. A emoção que acompanhava essa frase era muito diferente de um para o outro, mas a frase era a mesma. Eu quero ser um pai mais afetivo do que meu pai foi comigo.